Então, agora, na sequência, eu quero convidar a Carla Lupinati, que ela é urbanista e arquiteta, especialista na concepção e gestão de projetos em arquitetura comercial. E o tema dela é neuroarquitetura no ponto físico e como o elemento digital influencia na construção da marca. Então, Carla, muito bem-vinda, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigada. E boa apresentação. Falando sobre esse tema tão estimulante, né, para mim, e que, na verdade, começou, o meu contato com a neuroarquitetura começou através da psicologia ambiental, né, e há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu iniciei os estudos na área de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, né, a parte de ciclo de vida dos produtos, então, tudo isso fez esse conhecimento. E aí a psicologia ambiental, na verdade, ela se difere um pouquinho da neuroarquitetura, porque ela trata da parte do comportamento, né, das pessoas, mas visando muito a parte de psicologia. Naquele tempo ainda não tinha tantos estudos científicos, né, e não tinha um avanço também de equipamentos para estudar tão bem o cérebro, e hoje a gente já tem esse mecanismo. Então a neuroarquitetura de uns tempos para cá tem sido bem evidenciada, e a gente percebeu a importância que ela tem, né, na vida das pessoas como um todo. A gente vai começar com a neuroarquitetura no ponto físico, que na verdade a neuroarquitetura é um tema mais popular, mas a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que falar sobre as emoções, porque a neurociência ela estuda, né, o sistema neurológico, o sistema nervoso, o sistema imune e os hormônios. Então, na verdade, é um processo químico que a gente tem, né, no cérebro, e ele atua, né, ele se comporta e ele tem resultados no comportamento físico também. Então, é super importante a gente começar. O Tiago falou um pouco dessas emoções, então a gente cria até esse link aqui, porque as emoções, na verdade, ela é o gatilho, né, que inicia todo esse processo de comportamento. A gente tem um site interessante que se chama Atlas das Emoções. E aí ele fala, tem o Paul Ekman, que foi um precursor aí no estudo das emoções há alguns anos, e ele se perguntava o seguinte, né, essas emoções, elas são universais ou tem a ver com a cultura, com, enfim, conhecimento, posição social, globalização, enfim. E aí ele, alguns anos atrás, ele começou esses estudos e ele fez estudos com tribos, várias tribos diferentes, e ele percebeu que nós temos, assim, o ser humano ele tem 5 emoções que são principais e que indifere da cultura e da localidade, né? Que é o medo, tristeza, alegria, nojo e raiva, né? Essas emoções, na verdade, elas permeiam o ser humano, e aí a gente percebe como que cada uma delas, através da emoção que a gente tem chegando no espaço, como que a gente consegue ter uma reação em relação a cada uma delas. Então, percebeu-se nesses estudos que realmente o ambiente físico, né, ele interfere nessa emoção como uma pré-condição. Então, na verdade, o ambiente, dependendo de como você tem o ambiente, quando você chega, você estabelece, você está de forma neutra, e quando você chega no ambiente, ele te dá uma pré-condição, onde tem um gatilho que desencadeia uma determinada emoção, né? E essa emoção, ele fala que tem 2 formas de você reagir, né? Que é uma forma positiva ou negativa, construtiva ou destrutiva, né? Então, é super interessante. No site ele tem esse Atlas da Emoção, e aí ele coloca alguns gráficos de reações, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo da alegria, porque a alegria, na verdade, desencadeia outras emoções, e dependendo de como você reage, ela tem uma consequência. Então, ficou muito bem claro
que o ambiente físico, né, seja ele qual for, o ambiente, enfim, de todos os segmentos, residência, hospitais, corporativos, varejo, ele interfere sim. Essa interferência, na verdade, ela tem a ver um pouco com o tempo, né, o tempo de permanência que a pessoa fica naquele determinado espaço. Então, se você... E é legal, assim, você pensar sobre esse olhar, porque você tem, por exemplo, no ambiente de loja, você tem o consumidor, que ele fica no espaço, vamos supor, 30 minutos, mas você tem também o colaborador, que às vezes fica naquele mesmo espaço 6, 8 horas. Então, como que é essa reação, como é essa interferência do ambiente naquela pessoa que está com tempos diferentes, um tempo mais curto, um tempo médio, e esse impacto do ambiente a longo prazo, né? E aí a gente entra, através das emoções, a gente entra realmente na neurociência, né? Que é o estudo dessas emoções de forma química, de forma científica. É importante porque a neurociência, na verdade, ela traz essa importância das evidências físicas, né? As evidências científicas que a gente tem que ter. Então, na verdade, você sai um pouco do achismo e você fica respaldado para aplicar isso com artigos científicos, com todos os estudos que estão sendo feitos, né? E aí as emoções realmente elas são um programa de ação, né, coordenado pelo cérebro, que gerencia essas alterações do corpo. E aí a gente tem no cérebro, é super interessante, porque você tem determinadas áreas que atuam junto com as emoções e com os sentidos. E aí hoje esses estudos já percebemos que essa interferência ela não se dá só em uma área. Então, nos sentidos, por exemplo, o som e os aromas eles funcionam praticamente em conjunto. E você tem áreas do cérebro que trabalham de formas diferentes, dependendo da sua emoção. Então, não ativa só uma área, ativa várias áreas, inclusive a memória, né? Então, esse link que está tendo entre emoções e memória, está sendo descoberto vários caminhos, onde a gente tem uma memória olfativa, né? Uma memória visual, e isso interfere em como você enxerga aquele ambiente do espaço físico. E aí, entendendo um pouquinho, estou dando uma pincelada muito rápida aqui, mas entendendo um pouquinho sobre emoções e sobre essa parte mais da neurociência, a gente entra no espaço físico. E como a gente consegue aplicar isso daí na parte física mesmo, seja na residência, seja nos espaços corporativos, né? Seja em hospitais, escolas. E aí a gente falando um pouco de varejo, né? Ficando em loja, a gente tem... deixa eu passar aqui um pouquinho. Desculpa, Isso, aqui. A gente tem o espaço físico e aí vamos nas variantes, né? Pensando nessas variantes, a gente tem as cores, formas, iluminação, sons e aromas, biofilia e personalização, né? E aí a gente tem outras variantes, mas eu escolhi essas porque eu acho que essas variantes são as que a gente consegue aplicar melhor, né, no que a gente está, no nosso segmento, que é no segmento de varejo corporativo, né? Então, a gente, se pudesse estabelecer uma palavra, a gente teria as cores, a memória visual, formas, proporção e textura, que tem uma relação direta com o tamanho, né, dos objetos e da arquitetura, iluminação, que é super importante para gerar conforto, né, sons e aromas, que o aroma a gente tem a memória afetiva, e o som a gente tem a propagação do ar, então, na verdade, ele consegue ter uma abrangência enorme. A biofilia, que tem sido bem falada nos últimos tempos, que traz uma resposta imune, já tem alguns estudos que realmente indicam que a biofilia melhora, né, a saúde e o sistema imunológico, e a personalização, que eu diria que é a essência aí da marca, a essência do projeto. A aplicação disso, no caso de ponto de venda, a gente tem nas vitrines, salão de vendas, fluxos, né? Acessos, mobiliário e exposição de produtos. Então, a gente tem vitrine, que é o que atrai o cliente no primeiro momento, que é o primeiro olhar, né? O salão de vendas, que é onde ele circula, é onde ele se sente confortável, onde ele conhece o produto.
Os fluxos, que é importante evitar barreiras, ter uma circulação fluida para essa energia circular, né? As informações sensoriais também poderem ser ativadas. Os acessos, porta amplas, entradas livres, né? Para você ter esse contato. O mobiliário, que é o recurso que a gente tem à disposição do produto, né? E a própria exposição do produto através do visual merchandising, que quando você tem uma disposição correta, né, dos produtos, você tem uma apresentação e um agrupamento melhor, porque a gente tem alguns estudos que dizem que a pessoa leva em torno de 15 segundos para encontrar o que ela quer. Então, se você tem um ambiente organizado e de forma simples, fica mais acessível para essa informação. Aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre cada um dessas variantes, né? E aí vamos começar pelas cores. As cores, na verdade, aqui tem um resumão aqui da parte do cérebro que é ativada e dos efeitos. Na verdade, isso muda um pouco dependendo da cultura, da localidade, mas a gente consegue ter algumas cores que são meio universais. Por exemplo, o vermelho você pode ter um estímulo quando é no alimento, ou você pode ter uma situação de evitar em relação a objetos, enfim. Na arquitetura, por exemplo, toda a parte de bombeiros e rotas de fugas é feito com placas vermelhas. Então, essas cores elas têm uma indicação já que é feita, né? E aí a gente tem aqui cada uma delas, que isso pode mudar um pouquinho dependendo da experiência que a pessoa teve de vida, né, do seu conhecimento e da localidade, mas aí é que a gente tem um resumo em relação a cada uma, e você vê que a parte do cérebro que é ativada, na verdade a gente tem cores que são ativadas em uma parte ou em duas partes, dependendo dessa memória que a gente tem visual ligada a essas emoções, né? Porque, inclusive, essa questão das cores, a gente tem essa paleta gigante de cores hoje em dia, né? Mas a gente tem uma memória aí de cores naturais, né? Então, por exemplo, tem alguns estudos, inclusive no neuromarketing, que você tem uma foto, por exemplo, com um céu azul, né? E você tem uma outra foto com céu vermelho. Então, assim, na verdade, o seu cérebro reconhece muito mais facilmente o que está na natureza, o que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Né? Não que ele não identifique aquilo, mas ele tem essa simplicidade na forma de fazer. O cérebro sempre procura essa questão mais simples, o que ele identifica mais rápido, né? E aqui nas formas, as formas é interessante porque ela tem as formas da natureza, onde a gente tem os fractais, enfim, todas as formas orgânicas, e a gente tem a forma do homem, né, que é a construção pelo homem. E aí você vê na história, se você for ver no decorrer da história, você percebe como essas formas e o homem foi modificando essa forma natural que existe na natureza, né, mudando esse formato. Inclusive na arquitetura a gente tem isso muito claramente. As formas criadas na natureza, né, pela natureza, você tem linhas mais orgânicas, né, texturas e elementos naturais e um equilíbrio nesse movimento cíclico, né? Quando você tem as formas criadas pelo homem, você tem linhas mais retas, soluções artificiais, e que isso pode interagir, né, das duas formas, só que alguns estudos já mostram que a pessoa se sente mais confortável nos ambientes que têm formas mais orgânicas e mais naturais, né? Não que não ative, não que as outras formas não ativem as sensações e as emoções, mas ele, por alguma questão inconsciente, né? Porque tem essa questão também, a gente tem conscientemente as nossas atitudes em torno de 1%. E todo o resto é inconsciente. Então, na verdade, a gente tem uma emoção aí inconsciente que a gente não sabe muito bem o que é. Gostei. Mas o que você gostou? Não sei muito, gostei. Porque você tem, dependendo da tua experiência, você tem esse resgate aí de memória inconsciente, né, de todos esses sentimentos. Aqui a gente trouxe alguns exemplos aqui de experiência própria, e aí é interessante ver como, por exemplo, você tem uma imagem que é da Chapada Diamantina e você tem muito parecido aqui, que já é do Museu de Cultura Pop lá em Seattle. Então, você vê como essa
essa sinestesia, né, que existe entre a natureza e o homem, ela deve ser resgatada, porque esses elementos trazem na memória, na nossa memória, né, uma satisfação muito grande e um acolhimento melhor com os espaços, né? Iluminação. Iluminação é uma variante super importante, né, que ela é aplicada em todos os segmentos, e dependendo do segmento a gente tem que entender ela de uma forma também diferente. Se a gente está falando em iluminação residencial, ela se comporta de uma forma. Se é iluminação corporativa ou iluminação no varejo, elas se comportam de formas diferentes, né? Então, a gente tem uma variação de temperatura, e essa temperatura deve ser entendida para qual uso que vai ter naquele ambiente. Então, isso é super importante, porque a gente tem, por exemplo, na iluminação natural, a gente tem esse resgate, né, com conforto, e aí a gente tem um link aqui com o ritmo circadiano, que seria o quê? Você ter esse fluxo das 24 horas, né, e você seguir esse fluxo do dia, ou seja, você tem cores, temperaturas de cor mais alaranjadas no início do dia, você vai passando o dia, você fica com a cor mais branca, ao ponto de estar no meio do dia, e você tem no final do dia cores mais alaranjadas de novo, né? O que é que isso significa? Isso dá um sinal para o cérebro de que na hora que você começa, no final da tarde, ver esse céu mais alaranjado, o seu cérebro já entende que está escurecendo, que tem que liberar melatonina, e você consegue ter um sono melhor, por exemplo. Eu estou simplificando aqui todo esse processo, mas, na verdade, respeitar essa temperatura para os diferentes usos é super importante, né? É lógico que a gente tem as diferenças aí, né? A gente está aqui no país tropical, se você for no inverno em Londres, 3 da tarde já escurece. Mas aí você tem essas variantes, né? E as pessoas, elas seguem esse ciclo, né? Esse ciclo biológico, que é importante. E o que isso gera, né? Isso gera no ponto de venda um conforto melhor nessa aplicação. Então, dependendo do tipo de iluminação que você coloca, você tem um foco mais uniforme, ou você tem foco, enfim, na vitrine, você tem iluminação um pouco mais branca, um pouco mais amarelada, e esse tipo de iluminação interfere diretamente no seu humor, na sua agitação, né, na sua velocidade. Por quê? Se você está no ambiente de trabalho, é importante que você esteja com uma luz natural de trabalho, né? Se você tiver com uma luz muito branca, você vai ficar muito alerta. Então, é mais para um centro cirúrgico, por exemplo, né? Uma temperatura de luz um pouco mais quente, né, que a gente chama, deixa o ambiente de uma sala mais confortável. Então, esse tipo de estudo é super importante, não só entender sobre a questão da iluminação, mas aonde ela vai ser aplicada, né? Dependendo do uso e da intensidade também que ela é colocada naquele ambiente. E a neurociência aplicada à arquitetura, ela tem... Aí você fica me perguntando, tá, e qual é... Às vezes eu me pergunto, qual é a iluminação ideal, né? E a iluminação ideal é aquela que ressalta as cores e formas sem provocar desconforto visual ou térmico, né? Por quê? Só que depende do local que ela está sendo aplicada. Então, isso é importante, você reproduzir bem, você ter uma qualidade de cor, né? E uma qualidade para você ter uma temperatura correta e você conseguir ter um resultado legal, seja no ponto de venda, no espaço corporativo, tá? E aí a gente tem outra variante, são duas variantes, na verdade, que eu coloquei juntas porque elas trabalham muito bem juntas, né? Que são os sons e os aromas. E aí, os sons e os aromas, eles são interessantes porque, na verdade, a gente tem como som, a gente lembra da música, né? E a gente lembra da coisa boa, que é a música, mas também tem uma situação que você é colocado numa situação de estresse, onde você tem um barulho constante, isso também afeta totalmente o cérebro e você cria uma situação de estresse, né? Agora, em relação a essa questão dos sons,
você tem uma memória, né? E o cérebro, na hora que entende aquele som, que ele ativa várias áreas do cérebro, ele entende como se fosse uma recompensa, né? Uma coisa satisfatória, quando você tem uma música que você gosta. Inclusive, tem um neurocientista que fez um estudo e ele selecionou 10 músicas, que ele fez uma pesquisa, as pessoas escutavam e qual foi as músicas que tiveram uma sensação mais de alegria, né? E aí ele pegou essas músicas e viu o que essas músicas têm em comum, que as pessoas se sentem mais alegres quando escutam essas músicas, né? Eles perceberam que a batida delas, os bips, que são a partir de 120, 150 por minuto, né? E um tom de nota alto. Então, às vezes, não é nem a letra que importa, mas realmente o ritmo e o tipo da batida e a altura dessa batida. Então, na verdade, isso foi um estudo super legal que fizeram e que esse neurocientista ele tem até no Spotify essa seleção aí de músicas, né? E aí a gente tem os aromas, que esse aroma, os neurônios olfativos ativam também várias regiões do cérebro, né? E essa memória olfativa ela é muito interessante, porque você resgata aquela coisa, o cheiro da casa da minha avó, ou essa questão do aroma do café, que foi falado anteriormente, o que é que isso significa, o que é que isso traz para você, né? Isso traz uma memória que você tem. Então, a gente na verdade, todas essas emoções, a gente tem como uma memória ancestral mesmo, né? Então, resgatando um pouco, indo lá para aquelas emoções do início, o medo, por exemplo, é necessário, né? Porque ele te protege de algumas situações de risco. E essas emoções, elas são realmente ancestrais, né? Porque ela permanece, ela faz com que o ser humano permaneça e sobreviva nos ambientes, né? E aí, juntos, o olfato com a audição, ela é uma ótima ferramenta subjetiva, né? Então, mesmo que numa situação dessa, onde você veja só imagens, se você já sentiu aquele aroma, você vai vir aquilo na tua cabeça. Então, assim, o cérebro resgata isso. Então, mesmo que você tenha uma situação que esteja sem som e você só veja a imagem, e você já escutou aquele som anteriormente, o teu cérebro vai resgatar e parece que você está escutando aquele som ou sentindo aquele aroma. Então, isso é bem interessante, esse resgate dessa memória. A biofilia, né, que é o resgate aí da natureza e para dentro de casa, né, e para os ambientes corporativos também. E agora, na pandemia, se percebeu muito isso, né? As pessoas, no home office, elas perceberam o quão é importante você ter esse contato, né, externo com a natureza, com as pessoas, você andar pelas ruas, enfim, você caminhar, você sentir o vento batendo no seu rosto. Então, assim, tem coisas muito simples, né, que em home office as pessoas começaram a sentir falta e se perguntar e falar, pô, como isso é importante. E a biofilia veio muito nesse resgate de trazer um pouco essa natureza, né? Que não é só através de plantas, mas são todos os materiais naturais, água, materiais que resgatam a natureza, madeira, textura. Então, isso já foi comprovado em alguns estudos, que quando você tem essa biofilia dentro de um ambiente onde você permanece mais tempo, né? Que ele te ajuda no sistema imunológico. Então, isso é super importante. E é uma boa descoberta, né? A biomimética é um estudo super recente, assim, e que é muito legal. Tem até na Netflix tem um seriado que é o Abstract, e tem um dos episódios que fala, tem uma médica, que ela é arquiteta e médica também, ela faz vários estudos, né, em Harvard, ela é pioneira nesse assunto, e ela tem, na verdade, imitado esses processos da natureza para criar novas estruturas super resistentes para a arquitetura. É um trabalho bem interessante, né? E eu acho que vale a pena, assim, os profissionais que gostarem aí dessa área, dar uma olhada, porque nesses processos a gente percebe que a natureza é perfeita, né? Então você tem os casulos, você tem, enfim,
tudo que é feito na natureza tem um movimento cíclico, né? O homem ele tem um movimento mais linear, né? E a gente está resgatando esse movimento cíclico agora, com essa coisa do desenvolvimento sustentável, né? Então, é importante você olhar para a natureza, ver como que ela construiu, o que funciona, e aí isso tem sido trazido aqui para o nosso meio, para a tecnologia, para as construções, como que a gente pode aprender com ela, né? Aqui são duas imagens bem legais, que uma é da Lina Bombardi do Sesc, né? E aqui é da Sagrada Família do Gaudí. Então você vê que assim, que mesmo em tempos mais antigos a gente já tinha esse resgate, né? E a última variante que eu escolhi foi a personalização, né, que é o que traz essência aí para o projeto. Alguns insights aqui de resumo, né, para a gente conseguir fechar um pouco esse assunto. Então, a gente fala que as memórias são um processo construtivo, né, que influencia na sugestão e nas visões de mundo e nas experiências, né. E aí, esses estudos todos da neurociência, que são muito científicos, eles têm mostrado para a gente algumas questões que são muito antigas, né? Então, por exemplo, tem uma discussão do que é belo, né? Na faculdade a gente já discutia isso, então, eu estou falando de muitos anos atrás. Então, a gente tem aqui no estudo, por exemplo, o córtex orbifrontal responde aos estímulos positivos, tanto estéticos quanto morais. Já o córtex insular responde aos mesmos estímulos, porém negativos. Então, você sempre tem essa questão do bonito, do feio, do atraente, do aversivo. E isso é uma coisa estrutural do nosso cérebro, né? Então, essa discussão, muitas vezes, que a gente tem, ela agora, com esses estudos científicos e essas evidências, a gente consegue entender um pouco mais esse questionamento, esses comportamentos, né? Por que eu acho uma coisa bonita e o outro não? Né? Então, essa discussão é importante a gente avaliar. E aí, a gente tem que imaginar que o projeto, seja qual for o que você for fazer, independente do segmento, ele tem que considerar a somatória de todos os sentidos. Tá? É importante que a gente tenha realmente esse conhecimento, e quanto mais o profissional conhecer sobre os sentidos e sobre as emoções, ele consegue aplicar um pouco melhor isso no seu projeto. No elemento digital da construção da marca, ela resgata, né, ela entra também, ela fica em paralelo com toda essa questão da neuroarquitetura, né? No espaço digital, a gente tem alguns elementos de construção da marca também, né? E no neurodesign a gente tem, só que ela funciona um pouco diferente do espaço físico. Então, no mundo digital a gente tem uma fluência de processamento mais rápida, né? A gente tem as primeiras impressões, quando você entra no site, você já vê, você já tem um sentimento, assim como tem no espaço físico, mas a impressão é diferente, que no espaço físico você tem todos os sentidos, né? Quando você está no mundo digital, às vezes não, às vezes você só está com imagem, você não tem olfato, não tem, enfim, os aromas, então é um pouco diferente. Então, a forma com que os designers têm que fazer e programar essa parte do branding, da parte digital, ela é um pouco diferente do espaço físico realmente. Tá? Mas a gente mantém o conceito de integração multissensorial, né? Então, quanto mais variáveis você conseguir colocar no digital, mais você vai ter um empenho aí, um relacionamento, uma conexão com essas pessoas. E aí, o branding, na verdade, ele é super antigo, né? O marketing digital é um pouco mais recente, mas aí dessa junção a gente tem o digital branding, né? Que é realmente essa questão da marca, do elemento digital na construção da marca. E aí a gente tem um novo paradigma, né? Antigamente as marcas tinham um discurso muito voltado para venda, promoção e preço, né? Depois, aqui eu trabalhei com décadas aqui, como eu estou aí há 3 décadas já trabalhando com essa área de varejo, então dá para a gente resumir. Depois a gente teve um movimento que as marcas conseguem criar essas conexões emocionais, né, e suas histórias. Então a gente teve aí várias marcas, vários clientes que contavam uma história, né?
e dos seus clientes, por exemplo, a pessoa que pegou um crédito e conseguiu abrir o seu negócio, enfim. Então, e agora a gente tem um trabalho que é muito essa ideia de criação do ecossistema de valor, de propósito, né? Então, o melhor engajamento que você consegue fazer das pessoas com as marcas é através realmente do propósito, né? Que é o que tem todo mundo procurado. E essa questão também da mudança também de gerações, isso interferiu totalmente nesse relacionamento então foi uma junção de coisas, foi gerações diferentes, tecnologia, né? Então essa forma de se fazer a construção da marca, seja no ponto físico, ou seja no mundo digital, realmente a gente está aí com um novo paradigma. E aí, por fim, aqui um checklist final dessa construção. A gente tem que ter essas estratégias alinhadas ao propósito, né? Então, um propósito muito transparente da marca, que realmente o consumidor enxergue isso e ele sinta emoção quando ele vê, ele sinta verdade naquela questão, né? Porque o objetivo, na verdade, do brand é criar essas conexões, né? Conscientes e inconscientes, que é onde a gente resgata o primeiro slide, que são das emoções. Então, é importante o brand conseguir atingir esse objetivo aí, né? E aí é importante que a marca tenha essa personalidade própria para criar essa essência e essa personalização, né? E aí essa marca com personalidade e propósito, ela consegue identificar quem é o público dela, né? E aí ela consegue ter afinidade com essas causas e consegue ter um resultado muito melhor, tá? É isso, espero que tenha contribuído aí, foi uma pincelada muito rápida nesse conteúdo tão vasto, mas espero que tenha ajudado. Obrigada. Carla, muito obrigado, foi ótimo, viu? Obrigada.